Bom dia, boa tarde, pessoal. Vamos então lá para a nossa primeira videoaula da Meta 22, onde a gente vai dar continuidade ao o capítulo 8, né? E amanhã, né, na nossa segunda aula aí, nós vamos dar continuidade ao conteúdo, encerrando o conteúdo que vai ser trabalhado na avaliação formal 2 na próxima semana na Meta 23. Então, vamos lá para o capítulo 8, o relevo brasileiro na página 9. Né? Aí tem uma imagem do relevo brasileiro. Então, o relevo brasileiro aí possui dimensões continentais. Vai ter uma infinidade aí de relevos, né, de formas desse relevo, sendo que existem subunidades e classificações conforme macro e micro regiões. 40% é formado por planícies e depressões. Os planaltos são de baixa altitude, então a gente vê aí que a média de elevação do terreno brasileiro é de 0 a 800 metros. As últimas atividades endógenas, né, provenientes do interior do movimento da Terra, vai ocorrer há mais de 500 milhões de anos atrás. Então, essas formas do relevo que possuem o relevo brasileiro atualmente, elas são oriundas dos agentes exógenos, que são os agentes que modelaram o relevo brasileiro. Como não teve atividade endógena, né, então não teve atuação da parte interna da Terra, houve as alterações pela parte de fora através dos processos interpéricos aí erosivos. Então, dentro dos tipos de relevo brasileiro, nós temos a região das chapadas, né, das feiços, a variação dos feiços geológicos. Então, região de chapadas, exemplo da Chapada da Diamantina, Chapada dos Veadeiros, né, formando aí vai formando fissuras entre as rochas calcárias e areníticas, a formação dos lençóis maranhenses. Temos as formações também das regiões litorâneas, como um exemplo aí a região litorânea de Guarapari, no Espírito Santo, a qual já teve bastante introdução do homem, né, alterando esse relevo. Região de planícies, região de Torres, no Rio Grande do Sul, também com a formação de escarpas e feições abruptas, né, cortando o território e o resquício das rochas mais densas formadas nessa região. Temos também aí um exemplo dos sumidouros nos rios, na região da Chapada dos Cânions, do Guatelá, na região de Tibagi, aqui no Paraná. Né, outra feição aí dos cânions aqui paranaenses, né, apresentando planaltos e depressões. Grutas e cavernas também formadas na região de Ponta Grossa. Então, as unidades de relevo brasileiro. A primeira produção que vai classificar o relevo brasileiro, ela vai ocorrer em 1940, através dos estudos realizados por Harold Azevedo, que vai levar em consideração os aspectos esculturais do relevo e altitude, quando ele vai classificar 59% do território em planaltos acima de 200 metros e 41% de planícies abaixo de 200 metros. Então, nessa classificação, ele vai levar em consideração a altitude também desse relevo. Na próxima classificação, que vem do professor Aziz Absaber, em 1960, ele vai classificar o relevo brasileiro. Olhem que tem uma semelhança com a classificação anterior, apesar das bases dos critérios serem diferentes. Então, Aziz Absaber ele vai classificar em 10 subunidades, 7 planaltos e 3 planícies. Então, Planalto de Guianas, Maranhão, Piauí, Nordestinos, Planalto Central, Brasileiro, Serras do Leste e Sudeste, Meridional e Uruguai Rio Grandense e as planícies do Pantanal, Baixa Amazônica e planícies litorâneas, terras baixas costeiras. Ele não considera, não é um critério a altitude, a elevação desse relevo, mas sim as bases geomorfológicas e geológicas dos processos de transformação e formação desse relevo.
A classificação mais recente utilizada hoje, ela vem do professor Jurandir Ross e também é mais utilizada nos estudos. Ela vai ter como base o projeto Randam Brasil, né, mais conhecido como projeto Randam, que significa radar na Amazônia. Em 1985, o projeto qual tinha como objetivo mapear diversas áreas do território brasileiro. Detalhe, lembrar, né, que o Jurandir Ross, ele tem como base para seus estudos os estudos realizados pelo Assis Absaber, né? Então ele vai ter como objetivo mapear o território brasileiro, fazendo uma reclassificação desse território, desse relevo, através das inovações e da tecnologia. Como da tecnologia? Então, o desenvolvimento da tecnologia permitiu que ele obtesse informações de forma mais precisa, mais exata, quanto esses aspectos geomorfológicos aí do terreno brasileiro, do território do relevo brasileiro. Então ele vai utilizar do sensoriamento remoto, que vai captar imagens aéreas e de satélites, o que vai facilitar muito, né, o trabalho do Jurandir Ross. Então ele vai classificar o relevo brasileiro em planaltos, planícies e depressões, sendo aí que vai ter uma tabela para classificar cada um desses 3 principais relevos encontrados no Brasil. Então, se vocês olharem lá na apostila de vocês, na Bachiller Online, vocês vão ver que aqui, ó, no início, lá na página 19, vocês têm esse campo, né? Que vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre o relevo brasileiro. Vocês podem ter um vídeo aqui que vocês podem assistir ou avançar aqui, né? Então, cada vez que você aperta em um número da classificação, ele vai dizer a qual se refere com as características de cada uma, né? Então aqui vocês podem fazer um resumo no caderno de vocês, podem ou apenas vir conhecer as formas do relevo, tentar localizar aqui a nossa região, né? E conhecer um pouquinho mais dessa estrutura. Além do vídeo também que vai ter aqui, ó, nesse campo, né? Relevo Um vídeo brasileiro. falando. O relevo brasileiro começou a ser formado há muito. Vídeo bem curtinho, mas também bem interessante quanto a esse relevo. Aqui também na parte que vai falar sobre a classificação de Jurandir Ross, vocês têm também aqui um jogo, né? Então ele dá lá a localização e vocês têm que identificar qual é a localização, né? Pego lá uma, se tiver errada, ele vai trazer de volta até que vocês acertem a região, dando as principais características, sendo que vocês têm um tempo. Então, realizem a atividade e me digam na aula online quanto tempo vocês levaram para conseguir identificar todas as formas de relevo. E para finalizar, vocês devem realizar as atividades da página 14 e 15, as atividades número 5 até a 15, né? Então, vocês têm aqui a atividade 5 até a 10, desculpa, né? Não é 15, até a atividade 10. Ok, pessoal? Então, muito obrigada. Até a nossa próxima videoaula. Um beijo. Bom exercício para vocês, façam a atividade, depois eu vou comentar com vocês quanto tempo eu levei para resolver a atividade na primeira vez que eu acessei ela no livro digital. Um beijo e um bom estudo para vocês, até a nossa próxima aula.